Primeira carta de Paulo aos irmãos em Corinto, capítulo 3, verso 6, é um texto muito conhecido dos irmãos, um texto muito conhecido da igreja, e eu quero nesta noite fazer menção desse texto. Diz assim a palavra do Senhor, 3:6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Vamos todos juntos ler esse texto, todos juntos, ao som do 3, 1, 2, 3. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Os irmãos creem nisso? Digam amém. Podeis assentar, meus irmãos. A primeira carta de Paulo aos irmãos em Corinto, eu quero pedir o máximo da atenção dos irmãos. Ela nos chama muita atenção, e hoje à tarde, enquanto eu estava orando, pedindo a Deus uma mensagem para ministrar nesse momento, Deus me levou a esse texto. Ele é um texto simples, mas de uma riqueza muito profunda, tendo em vista o momento que esse texto foi escrito. Esse texto foi escrito em um dos piores momentos, espiritualmente falando, da igreja em Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade muito difícil, principalmente quando Paulo passa ali cerca de 18 meses, 1 ano e meio, pregando o evangelho àqueles irmãos. Mas a dificuldade que ele encontra em Corinto, ela é revertida em ganhos, porque muitos irmãos aceitam a Jesus, aceitam o evangelho de Cristo naquele lugar. E eu, olhando para as escrituras, eu tenho percebido que onde mais era difícil de se pregar o evangelho, mais o evangelho foi bem recebido pelos irmãos que aceitavam a Cristo. E dentro deste contexto, eu gostaria de citar alguns pontos daquela igreja e trazer aos irmãos uma reflexão sobre a organização que Deus trabalha na sua obra. Aquela igreja, ela já não estava mais vivendo o ápice espiritual que está demonstrado dentro da segunda carta, uma ordem bíblica. Só que numa ordem cronológica, as cartas escritas à igreja em Corinto, elas são divididas assim. A segunda carta é a primeira carta, porque você vai ver ali Paulo elogiando os irmãos e falando sobre os dons que aquela igreja tinha. Aquela igreja era carregada de tantos dons espirituais que ali se profetizava pela vez. Aquela igreja, ela era carregada com tanta graça de Deus que ali a gente via uma apoteose do poder de Deus dentro da vida daqueles irmãos, no âmago daquela igreja. E nós podemos então perceber que a mensagem do evangelho, além de ser recebida por aqueles irmãos, ela era verdadeiramente na prática vivida por eles. Então você vai ver todo o 2 Coríntios inteiro, Paulo dizendo assim, elogiando a espiritualidade daquela igreja. Só que lá em 1 Coríntios, aqui em 1 Coríntios, logo nos primeiros capítulos, Paulo estava exortando a igreja. Parecia que aqueles irmãos, eles eram muito fervorosos no início, mas eles perderam a principal característica, o temor a Deus, que é aquilo que ainda mantém a igreja nos caminhos do Senhor, o temor a Deus. Eles começaram a trazer os cultos pagãos, os costumes pagãos, de fora para dentro da igreja, e aquela igreja começou a viver um mundanismo dentro dela. E aqui eu me preocupo muito, porque até agora eu estou pontuando alguns pontos que vivia aquela igreja, conforme vivia aquela igreja. Aquela igreja não dava mais culto agradável a Deus. O culto da igreja em Corinto já estava subindo para Deus de forma fétida, de forma podre,
Porque Deus não recebe a tua adoração com os ouvidos, Deus recebe a tua adoração com o cheiro, as narinas. Quando você dá a glória que Deus recebe lá, sentindo o cheiro da essência da tua adoração. O que é isso, pastor? Deus está informando a igreja hoje, irmãos. Se você pensa que Deus está recebendo a nossa adoração do jeito que a gente recebe a palavra, do jeito que a gente ouve um glória a Deus, não, Deus está sentindo a tua essência. É por isso que tem gente, irmãos, que dá glória a Deus e o céu não responde a vida dele, na vida. Por quê, pastor? Porque o glória a Deus dele é até alto, mas a vida dele é podre. Porque o aleluia dela é até alto, mas a vida dela é podre. Aquela igreja viveu uma podridão que Deus não aguentava mais. E aí Deus teve que usar alguém que tivesse autoridade para falar com aquela igreja. E essa pessoa foi Paulo. E Paulo começa a exortar aquela igreja. Em 1 Coríntios ele está exortando a igreja. E ele está ensinando a igreja que a igreja não pode mais viver naquelas práticas que estavam acontecendo. Pasmem vocês, os pecados eram tão grandes que se eu for citar aqui cada pecado que tinha na igreja em Corinto, você vai arrepiar os cabelos da cabeça. Eu quero te pedir que você chegue em casa e você abra Corinto, você comece a ler, você vai ver ali práticas de pecado dentro da igreja. E Deus está usando o homem de Deus para dizer: não é assim que eu quero que vocês me adorem. Eu preciso que vocês me adorem com verdade, mas também com muita sinceridade. Eu preciso que o culto que vocês deem a mim não seja um culto que só no momento do culto, 1h30 de culto, você vem aqui, você dê glória a Deus alto, você dê aleluia alto, você fala em língua, você pule, mas quando você chega em casa, a tua vida continua na mesma, você continua vivendo uma vida profana, uma vida de pensamentos iníquos, uma vida de mentira, uma vida depravada, uma vida que não tem Deus. Você tem que viver lá fora aquilo que você vive aqui dentro. Você tem que viver aqui dentro aquilo que você vive lá fora. O teu culto não pode começar aqui, ele tem que começar lá, e ele tem que ter uma continuidade aqui dentro. É muito fácil botar o terno e a gravata e chegar aqui e dizer: eu sou um obreiro, quando a tua vida lá fora reflete que você é um mundano, que você vive uma vida depravada. Mas Deus está falando com a igreja hoje. E Deus não fala com a igreja só quando Ele distribui chaves de carro, de casa, de moto, de apartamento, quando Ele distribui, quem sabe, dinheiro na tua conta bancária. Não, Deus fala com a igreja quando Ele exorta a igreja. Ele diz: igreja, vocês têm que viver em santidade, santificação, ter uma vida no altar, porque sem santificação é impossível ver a presença de Deus. É fácil dar glória. Se eu dissesse para você: receba a tua casa nova hoje. Deus está abrindo uma porta para você hoje. Deus está abençoando a tua casa hoje, abençoando receber bênção. Todo mundo dá glória. Eu quero ver é quando Deus está dizendo: te conserta no meu altar, porque o altar da minha igreja não é para profano, nem profana nenhuma. Então o pastor Paulo aqui não tinha papa na língua. O que ele precisava falar, ele dizia. E os irmãos começaram a absorver a mensagem. Agora a exortação só se recebe de pastor de igreja. Ninguém recebe a exortação de outra pessoa no seu pastor da igreja. E Paulo estava pregando a igreja, e ele estava dizendo: igreja, vocês têm que voltar às práticas que vocês tinham. E aquela igreja começou a entender que a mensagem de Paulo era um conserto delas para eles. Naquela igreja, um dos principais problemas era o partidarismo. Dentro daquela igreja havia um sistema. E o sistema de dentro da igreja em Corinto, irmãos, escute bem o que eu estou dizendo. Era um sistema que fazia com que os irmãos tivessem uma organização dividida dentro da igreja. Aquela igreja viveu um processo de facção. Era uma igreja facciosa. Tinha uma panelinha aqui, uma panelinha ali,
uma panelinha acolá, uma panelinha ali. Todo mundo dizia: eu sou melhor, eu sou o bom, eu só ando com tal, não mexe comigo, não fala comigo, porque se mexer comigo eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E eles começavam a dizer. E vem Paulo e diz assim: eu quero falar uma coisa para vocês. Aqui não tem ninguém de Paulo, aqui não tem ninguém de Apolo, aqui não tem ninguém do presidente, aqui não tem ninguém de Cefas, aqui não tem ninguém de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa: dentro da igreja de Deus tem que ter organização. A igreja de Cristo na terra é organizada. E Paulo começou a dizer: eu, irmãos, quero expulsar esse espírito mundano da vida de vocês. Paulo chama aqueles crentes da igreja de Corinto de meninos, porque, irmão, só menino. Esse dia eu estava olhando para a carta de Paulo à igreja de Corinto, logo especificamente nesse capítulo. Eu estava vendo Paulo chamando os irmãos de menino. Vocês são meninos, como meninos. E aí eu vi um monte de menino brincando. Só que era sempre assim, ó, ficava dois mais longe dos outros, aí o outro ficava por acolá, e tinha um que nunca entrava na brincadeira, porque era o menorzinho. Tinha um que nunca entrava na brincadeira, porque os outros não deixavam, alguém blindava ele, ele ia querer entrar, o mais velho dizia: não, fica pra lá, sai daqui, rapaz, ninguém te quer aqui. E eu fiquei olhando e eu pensando, a igreja de Corinto estava desse jeito. Os irmãos estavam tão partidários lá que eles não queriam que os outros entrassem na conversa. E eu fiquei observando como é que é a verdade o que acontecia ali naquele negócio. É por isso que Paulo chega no versículo 1 do capítulo 3 e diz: vocês são como meninos. Agora eu quero dizer uma coisa a vocês: essa exclusão que há no meio de vocês, esse grupo célebre que vocês dizem que são de Pedro, são de Paulo, são de apóstolo, são de Apolo, são de Cristo, isso aí tem que ser quebrado aqui hoje. Porque aqui não tem menor nem maior, aqui não tem branco nem preto, aqui não tem rico nem pobre, aqui não tem quem é, quem não é, aqui não tem quem tem oratória, quem não tem, aqui só tem adorador, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Lá em João, capítulo de número 4, verso 23 e 24, João declara que o Pai procura verdadeiros adoradores. Ele não está procurando quem é rico, quem é pobre, quem tem, quem não tem. Ele está procurando quem adora. Se tu entrou aqui e ainda não adorou, está no lugar errado. Pai procura verdadeiros adoradores. Mas não é aquela adoração que sai de fora para fora. Aqueles adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Tem que ter essência de verdade na tua adoração, porque senão Deus não sente o cheiro da tua adoração. Ah, pastor, por isso que eu não adoro, porque eu não tenho verdade na minha adoração. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que você pode até achar que você é pequeno aqui dentro. Você pode até dizer assim: eu sou o menor de lá, eu não posso fazer nada, eu não fiz nada ainda na igreja. Eu não fui escolhido para nada. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas você é especial para Jesus. Quem te escolheu foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não abriu mão de você, Ele te escolheu. No culto de ensino eu li um texto bíblico que diz que quem escolheu você foi Deus, não foi você que se escolheu para essa obra. Quem te escolheu para essa obra, para estar aqui hoje, nesta noite de domingo, mesmo que muitos não quiseram estar aqui, estão em casa deitado, quem sabe embrulhado de pé e cabeça, mas você está aqui dando glória a Ele, porque Ele te escolheu. Santo é o nome de Jesus. Não foi vocês que escolheram a voz, foi eu que escolhi vocês.
Deus te escolheu. Deus nos escolheu para essa obra, para este tempo. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Os irmãos começaram a ouvir o sermão de Paulo pelas cartas, e os irmãos começaram a entender. Com leite vos criei, versículo 2, e não com alimento sólido, pois ainda não estavais pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estás pronto. Tem crente que vive a vida toda, irmão, precisando de leite. Leite, leite. Tem uma hora que tu tem que sair do leite. Tu tem que sair do leite. Porque se tu ficar vivendo de leite todo o tempo, teu corpo uma hora definha. Porque você precisa de nutrientes. Você precisa de proteína. Você precisa de carboidrato para ter estrutura. Você precisa de algo que vai te fortalecer. Paulo dizia que crente, quando aceita Jesus, precisa de leite, mas tem um tempo que tem que parar de tomar leite. Agora ele estava dizendo àquela igreja, depois de muitos anos, ele dizendo assim: ó, igreja, vocês aí, eu alimentei vocês com leite 1 ano e meio, 18 meses. Só que ainda hoje vocês estão precisando de leite. Vocês parecem que não desenvolve. Está na hora da gente desenvolver. Levanta a mão direita para o céu para receber essa palavra. Eu ministro que tu neste ano vai parar de tomar leite e vai começar a comer comida sólida para crescer na obra, para crescer no reino, para ser diferente. E ele continua dizendo, quando ele chegou no versículo de número 6, ele declara 3 palavras, ou ele declara uma frase que eu separei em 3 pontos. Ele disse: eu plantei. Ele disse: Apolo regou. E ele disse: Deus deu o crescimento. Irmão, tem coisa na tua vida neste ano que está iniciando, e cabe, todas as vezes que a gente está pregando, a gente dá uma lição sobre o ano que está iniciando. Tem coisa na tua vida que você planta. Eu faço aquilo que eu fui chamado para fazer. Tem coisa na vida da gente que a gente planta, irmão, mas a gente não foi chamado para regar. O grande problema, irmã Elisa, é que tem gente que quer plantar, regar e querer que as coisas cresçam no tempo dele. Tem gente que quer plantar, regar e querer dar o crescimento, mas não dá certo assim. Porque o crescimento que eu dou não é perfeito como o crescimento que Deus dá. Cada um tem o seu lugar, a sua função. Você aí planta. Vira para esse irmão do teu lado e diga assim: é tu que rega. Eu planto, tu rega. Mas quem vai dar o crescimento para a tua vida neste ano é Deus. Irmãos, tem projeto que tu passou o ano todinho regando, e tu não viu o projeto crescer. Mas eu vou te dizer uma coisa, debaixo da palavra de Deus que está aqui hoje: se alguém plantou esse projeto na tua vida, quem sabe por uma palavra profética, quem sabe por uma palavra lançada, quem sabe por uma ideia, alguém plantou um projeto.
E você está aqui hoje, você está dizendo assim: pastor, mas plantaram e eu passei o ano chorando e orando, orando e chorando e nada aconteceu. Quem sabe é agora que Deus vai dar um crescimento que precisa para que aconteça esse projeto. Porque eu não acredito, irmãos, eu não acredito em uma vida cristã que não tenha colheita diante de alguma plantação. O salmista diz que a gente vai chorando, a gente vai plantando, só que quando a gente volta trazendo os nossos molhos, os feixes, e a gente vem chorando de novo? Não, a gente vem trazendo com alegria. Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos, você vai plantar tudo que tem para plantar. Talvez você vai regar tudo que tem para regar com lágrima, porque desse jeito a gente rega com lágrima. Mas quem vai dar colheita na hora certa é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem vai te dar colheita, crescimento no tempo certo é o Deus Todo-Poderoso. Não desista dos teus projetos, irmãos. Não desista dos teus projetos. A gente tem desistido por coisa tão banal. Um dia desse alguém virou para mim e disse: pastor, vou parar a caminhada. Vai parar por quê, meu irmão? Vou parar porque eu não aguento mais, pastor. Eu quero tanto comprar uma roupa para mim ir para a igreja, eu não tenho. Eu vou parar porque eu já estou repetindo. Rapaz, tu está parando por causa de roupa, rapaz. Tu está parando por causa que tu não consegue comprar uma roupa para ir para a igreja. Jesus rompeu todos os desafios para pagar o preço pela tua vida. Jesus foi no alto da cruz e em nenhum momento ele pensou em parar. No momento que ele quis olhar para o cálice e dizer alguma coisa, ele disse: Pai, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas contudo seja feita a tua vontade. Eu não paro, quando eu começo, eu vou até o final. Olhou para mim e disse: pastor, é verdade. Não pare por causa de uma roupa. A salvação foi comprada com preço que o ouro não paga. A tua salvação foi comprada com preço que a prata não paga, o bronze não paga, o diamante não paga, a maior fortuna da terra não paga. Aquele que saiu lá na revista Forbes como o homem mais rico do planeta Terra, ele não tem dinheiro suficiente para pagar o que Deus deu pela tua vida. Ele não tem. Por quê, pastor? Porque o preço foi de sangue, e sangue puro, carmesim, o sangue de Jesus. Não compensa parar por causa das afrontas. A gente tem parado por pouca coisa. Aqueles irmãos eram muito espirituais, mas na hora que veio o momento da frieza espiritual, eles pararam, irmãos. Irmãos, tem coisa que faz com que a gente perca a presença de Deus, e uma delas é parar a caminhada no meio do caminho. Jesus, quantas vezes Jesus não disse assim, eu vou ao Pai, eu vou ser entregue, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus falou de forma direta e de forma indireta. Quando os discípulos perguntaram assim: Senhor, quando é que tu vai? Tu disse que ali em 3 dias não restará
pedra sobre pedra naquele templo, e em 3 dias tu tornaria a trazer de novo. Jesus falou por parábolas, Jesus falou por figura de linguagem. Mas quando ele foi para o alto da cruz, que ele morreu, a primeira coisa que aconteceu foi 2 discípulos voltando para casa, desistindo. Tom José, a gente não para essa caminhada por qualquer coisa não, rapaz. Essa caminhada aqui, ela é cheia de pedra, ela é cheia de espinhos, ela é cheia de obstáculos. Mas se tu chegar lá do outro lado, Jesus está com o braço aberto para te receber, dizendo: seja bem-vindo, benditos de meu Pai, entrai por essas portas. É assim que Jesus vai te receber na glória. Apocalipse está repleto, é o que vencer, é o que vencer. Eu estou te dizendo aqui hoje, nessa palavra simples, carregada de oração. Quando Jesus me deu essa palavra aqui, eu dobrei o joelho e disse: Senhor, é essa palavra que o Senhor quer falar com a tua igreja. Jesus disse: é essa palavra que eu quero falar com a minha igreja hoje. Eu preciso que a minha igreja entenda que às vezes é difícil você plantar e não ver o crescimento na hora que você quer. Às vezes é difícil você regar e não ver nascer. Mas para tudo tem um tempo certo. Deus é quem dá o crescimento na hora certa. E os teus projetos para esse ano, Deus dará crescimento para os teus projetos nesse ano. Deus vai dar, irmão. Agora eu preciso fazer a minha parte. Não queira colocar a mão aonde Deus coloca a dele. Não queira botar a mão aonde Deus é quem faz a obra. Quando o oleiro desmanchou o vaso, ninguém foi lá ajudar. Deus não disse assim: ó, vai lá agora, Ezequiel. Perdão, Jeremias. Vai lá, Jeremias, agora, ajuda ele. Pega lá no vaso, ajuda ele a fazer. Jeremias só ficava olhando, e Deus dizendo a ele assim: ó, eu não posso fazer do jeito dele. Tem coisa que é Deus que vai fazer. Quem está comigo ainda nesta noite, diga glória a Jesus. Tem coisa que é Deus que vai fazer. Tem cura que é Deus que vai dar. Você pode ir nas maiores empresas farmacêuticas do mundo, eles não vão ter o remédio certo para você. Você pode ir nos melhores hospitais, não vão, porque tem cura que é Deus que quer dar para você mediante a tua fé. Irmão, tem coisa, tem crente que anda o mundo inteiro caçando a cura para aquela enfermidade. Aí quando ele dobra o joelho, ele diz: Senhor, é tu, Senhor. Eu fui em todo lugar, não achei. Está parecendo a mulher do fluxo de sangue. Eu fui, gastou tudo com os médicos da época, mas quando ela tocou na orla da veste, ela foi curada, para a glória do nome de Jesus. Coisa que o mundo não faz, a inteligência humana não faz, mas a soberana força de Deus faz. Ele é o advogado dos advogados, Ele é o médico dos médicos, Ele é o cientista dos cientistas. Ele diz que a maior inteligência da terra, a maior sabedoria da terra, para Deus é loucura, para Ele é loucura. O cara mais inteligente aqui da terra, irmãos, para Deus é como se ele fosse louco. Ah, irmão, você está entendendo isso aqui? Deus está falando para você que Ele tem a solução certa para dar o crescimento certo para os teus projetos na hora dele. Sabe Salomão lá em Eclesiastes 3? Ele disse: há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Ele não disse que era só num lugar só, não. Ele não disse que era só no meio do povo de Deus. Ele diz assim, ó: para todo propósito tem um tempo certo.
Eu estou decretando isso sobre a tua vida. Você que recebe essa palavra, faz alguma coisa para Jesus. Porque Jesus está dizendo assim para você hoje. Você é aquele que planta. É Deus que está falando isso para você hoje. Você planta, alguém rega, mas só eu posso dar o crescimento na hora certa. Mas só eu posso fazer a minha obra na hora certa. Porque existe perfeição no trabalhar de Deus. Diga para alguém, diga, não se preocupe. Quando Deus trabalha, Ele trabalha direito. Esses dias eu estava vendo uma imagem. E era uma imagem de uma bela natureza.